Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Sombriossos e como essa série se tornou uma das minhas séries favoritas de fantasia. Bom, como vocês devem ter visto pelo título, eu sou uma das poucas pessoas no Booktube, ou seja, nesse universo de pessoas que fazem vídeos sobre livros, que não leu a trilogia Sombriossos. E eu acho isso muito curioso, porque assim, eu sei que muita gente vai ver essa série sem ter lido os livros. Só que no meu caso, eu acho isso peculiar e tudo mais, porque eu faço vídeos sobre livros pro YouTube desde 2013, que foi o exato ano em que o primeiro livro dessa trilogia foi lançado, porque, né, Sombriossos é uma trilogia de fantasia jovem adulto e tudo mais, e desde 2013 eu vi o hype em volta dessa trilogia crescendo e as pessoas amando esses livros. Eu acompanho muita gente que gosta, muita gente que inclusive fez releituras antes da série ser lançada, e eu nunca tive interesse por ler ela por algum motivo, nem quando eu lia mais jovem adulto do que eu leio hoje em dia, eu não tinha interesse. Aí eu lembro que a duologia Six of Crows foi lançada, também da mesma autora, também no mesmo universo, a história se passa, né? E ainda assim, eu não estava com vontade de conhecer todo esse mundo do Grishaverso, nem sei como pronunciar direito, mas eu acredito que seja algo assim, que é esse universo que a Leigh Bardugo criou. Eu ainda assim queria ler o Six of Crows, me interessou bem mais que Sombriossos, porém eu nunca fui atrás de realmente começar a leitura. Aí a Leigh Bardugo lançou Nona Casa, que foi um livro que eu fiquei muito mais interessada. Ele é todo Dark Academia, se você não sabe o que é Dark Academia, eu tenho um vídeo no canal explicando. E eu comecei a ler e abandonei. Então as minhas expectativas para essa série eram muito baixas por causa de todo esse histórico que eu tinha mais ou menos com a Leigh Bardugo, com as obras delas, com essa história. Mesmo não lendo, essa relação eu sentia que era uma coisa que eu não ia gostar. E aí, imaginem a minha surpresa quando eu assisti a primeira temporada dessa série, que eu acredito que vai ter mais temporadas, porque acaba num cliffhanger, não vou falar spoilers, né, claro, mas a série, a primeira temporada acaba com um gancho pra segunda, e assim, eu me apaixonei por ela, eu comecei num dia e terminei no outro, então assim, eu fiquei muito surpresa, eu acho que até essa falta de expectativa que eu tinha pra série fez com que eu gostasse tanto, e eu resolvi fazer um vídeo recomendando ela pra vocês, porque talvez você, assim como eu, não tenha muitas expectativas por essa série, mas você pode se surpreender como eu me surpreendi. Pra quem não sabe, essa série vai se passar num universo fantástico, onde existem vários povos, sendo o principal deles, pelo menos na nossa história, na história que a gente acompanha, os Grishas. Grishas, basicamente, são pessoas com poderes mágicos, então a gente vai ter curandeiros, controladores de corações, pelo que eu entendi, eles conseguem ouvir o coração da pessoa batendo e controlar, algo assim. São vários tipos de poderes que eles têm, que eles conseguem controlar em relação aos outros, criar e etc. E a gente também tem os controladores de sombra, sendo o único e principal deles que aparece na série, mas eu não sei se existem mais, o Darkling, que é o comandante do exército de Grishas. Nesse universo existe essa divisão enorme, como se fosse uma grande muralha, só que dentro dessa muralha tem coisas bizarras, monstros estranhos. É uma escuridão total, ela é feita de sombras e muitos querem que ela seja destruída, essa tal parede que, se eu não me engano, em português se chama Dobra das Sombras. E é aí que vai entrar a nossa protagonista, a Alina Starkov. No começo da história, ela aparenta ser apenas uma órfã que trabalha no exército de pessoas normais, que não são Grishas, que desenha mapas. Mas logo a gente descobre que ela consegue meio que conjurar luz, o que poderia ser uma solução contra essa tal Dobra das Sombras, essa parede enorme, que seria talvez uma maneira de destruir essa parede, estaria nesse poder dela. E isso vai ser o ponto de partida da história principal, que vai entrelaçar a vida dela com a do Darkling. Paralelo à história dela, a gente também vai acompanhar um outro grupo de personagens que são meio que mercenários, compostos pelo Kaz, a Inej e o Jesper. E logo a gente descobre que eles estão numa missão para capturar a Alina e, obviamente, conseguir dinheiro com isso. Além deles, a gente também vai acompanhar a Nina e o Matias. A Nina, ela é uma Grisha, e o Matias, ele vem de um povo que acredita que os Grishos são feiticeiros do mal, são bruxos e bruxas, e que eles devem ser julgados e mortos. E aí a gente vai acompanhar como esses dois personagens vão interagir, e eu acho que é basicamente isso que eu posso falar sobre a sinopse da série no geral, sem contar nenhum spoiler, que é a minha intenção com esse vídeo, é fazer você ficar com vontade de assistir a série sem contar spoilers. Bom, por que eu recomendo essa série? Essa é uma série de fantasia que é bem previsível e clichê em diversos momentos.
Porém, eu participo do grupo de pessoas que acredita que quando um clichê é bem feito, é bem executado, vale muito a pena a experiência de acompanhar uma história assim se desenrolar. O que eu mais gostei da série, além do grupo de personagens que eu já vou comentar, foi o universo e a mitologia, que não são apenas contados pra gente o tempo todo, eles são expostos, o que faz com que a imersão de você descobrir cada coisa seja muito interessante. Pelo que eu entendi, a autora se inspirou muito na cultura russa. E você consegue notar bastante isso no figurino, que eu achei sensacional. Eu não conheço a cultura russa a fundo pra saber se a autora respeitou qualquer coisa que seja que ela tenha se inspirado, ou se ela fez de acordo. Eu não sei, eu não conheço essa parte da cultura russa pra conseguir falar isso pra vocês. Só que essa inspiração na cultura russa fez essa ser uma série de fantasia que é bem original e diferente de outras, porque quando você pensa em fantasia, principalmente das séries mais atuais, você pensa muito em séries que são baseadas na cultura viking ou na cultura céltica e não em uma cultura russa. Eu não consigo lembrar de nenhuma série atual que seja baseada numa cultura diferente que seja a viking ou a céltica. Então eu achei isso sensacional, eu gostei muito porque eu achei que deu um tom muito original e único pra série. Além disso, a mitologia que ela desenvolveu é muito legal. Tanto a questão da Dobra das Sombras, como ela foi criada, quem criou ela, como também as lendas que vão se revelando reais ao longo da história. E mesmo no momento que essas lendas vão se revelando como coisas reais, e essas revelações, mesmo que muito previsíveis em alguns momentos, são bem executadas. Você consegue sentir a tensão daqueles momentos de uma forma muito palpável. Agora, conversando sobre os personagens, que são basicamente o que mais me prendeu na série. A Alina, que é a protagonista, é a típica personagem de história jovem adulta. E eu juro que eu tentei gostar dela, eu até entendo ela como personagem, porque todo o passado dela cria razões pra ela ser uma pessoa que não quer ter esse poder de conjurar a luz, já que ele vem com uma grande responsabilidade e também vai afastar ela de pessoas que ela ama, como o melhor amigo dela, que é um grande personagem na história, é um ponto muito principal em relação à história, que é o mal. E ela sente que está sendo abandonada pelos outros em alguns momentos, ela tira conclusões sobre o que as outras pessoas estão pensando, principalmente o mal. Mas mesmo assim, mesmo entendendo a personagem, ela carrega o fardo de ser a protagonista que tem que fazer coisas estúpidas pra história andar. Se ela não fazer essas coisas, a história não caminha pra nada. Então, eu entendo a personagem, eu não acho ela uma personagem horrível, eu acho que é uma personagem ok de acompanhar, eu consegui ligar pra ela de alguma forma, mas ela é uma personagem meio sem sal, sabe? O Darkling, que é pra ser o grande vilão da história, é outro que eu não liguei muito, porque eu acho ele um vilão muito genérico. A gente tem uma história de origem pra ele, e a história de origem dele é a história de origem mais básica possível. Então, assim, eu tô curiosa pra tentar entender mais o personagem em temporadas futuras, mas por enquanto eu achei ele um personagem também ok. Mas assim, a história principal que gira em volta desses dois personagens, da Alina e do Darkling, não é horrível de se acompanhar, só é meio sem graça. Mas o que valeu muito a pena pra mim, que fez com que eu gostasse muito da história, são as histórias paralelas. A primeira história paralela, que foca na Inej, no Cass e no Jesper, é a mais legal. Porque assim, eles são personagens que, pelo que eu entendi, são da duologia Six of Crows. E meio que o que acontece na série é só uma fanfic da duologia. Não de fato aconteceu nos livros o que acontece ali. Foi uma forma de misturar esses dois universos dentro dessa série, né? E por causa disso, no começo, a história deles parece muito jogada. Parece que não faz tanto sentido quanto faz sentido a história da Alina e do Darkling e de todo o resto. Mas conforme os episódios vão passando, você começa a se apegar mais a eles, a entender mais cada um, principalmente a Inej. Eu acho que ela tem um desenvolvimento muito legal, você consegue capturar quem é essa personagem. Agora o Cass e o Jesper. O Cass, ele é o típico personagem meio que anti-herói, que só liga pra ele, só que não, sabe? Ele liga pras pessoas que estão ali com ele, que ele confia, que são, no caso, a Inej e o Jesper. E é muito bonito de ver isso, e é muito difícil você não se apegar a esse tipo de personagem. Ele não tem um crescimento ao longo da história. Ele ainda é meio que um mistério, eu não sei exatamente quem é ele. A gente não tem uma coisa muito do passado dele, tem uma citaçãozinha aqui ou outra, mas você não sabe muito sobre ele. Ele
manca, por exemplo, e eu acho que em nenhum momento da série você descobre por que ele manca, o que aconteceu. Então, assim, é um personagem que eu espero muito que seja desenvolvido nas outras temporadas, porque eu gostei muito dele, eu quero muito ler o Six of Crows por causa dele e da Inej e do Jasper. E assim, o Jasper, ele é o típico alívio cômico ali na história, só que ele também é um personagem interessante de acompanhar, ele também não tem um crescimento muito legal, assim, não tem um desenvolvimento muito profundo sobre quem ele é, assim como Cass, ou Cass, não sei como pronuncia, mas ainda assim é um grupo de personagens muito incrível de acompanhar. Agora, a Nina e o Matias são personagens que eu não consigo comentar muito sem falar spoilers, então eu não vou comentar muito porque eu não quero trazer spoilers pro vídeo. Mas eles, assim, eles são pessoas muito diferentes, então a interação entre eles é muito legal porque ela tem muita tensão. Então eu só posso falar que eu amei os dois, eles aparecem pouco na história e eu espero que eles também apareçam mais juntos nas próximas temporadas. E, enfim, eu não consigo falar muito sobre eles mesmo sem spoilers, então eu não vou me aprofundar, mas eu amei. Talvez o Matias seja o meu personagem favorito na história, o que eu mais fiquei curiosa pra descobrir sobre, muito curiosa sobre realmente esse personagem, porque ele é o tipo de personagem que eu acho muito interessante de ser tratado, porque ele foi criado nesse povo que acredita que os Grishas são do mal e ele precisa combater eles, mas aí ele entra em contato com uma pessoa que é Grisha e que não é do mal. Então ele tem que lidar com esses conflitos e é muito legal ver isso, sabe? Ver essas escolhas que ele faz e como ele se sente traído em alguns momentos, tanto pelo povo como pelos Grishas. Então assim, ele é um personagem que eu acho que dá pra explorar muito ali e eu espero que isso aconteça porque vale muito a pena na minha opinião. Em conclusão, essa é uma série que não é a melhor coisa do mundo, mas ela cumpre o que se propõe, que é ser uma série de fantasia jovem adulta muito divertida de se assistir e bem construída. As atuações estão bem decentes, o que não é tão comum em séries de fantasia. Outra coisa que não é muito comum em séries de fantasia atuais são os efeitos especiais. E eu achei que os efeitos tem um ou outro que é meio tosco, mas a grande maioria é bem divertido, bem legal, não é uma coisa muito esquisito de assistir, que dói de ver. É realmente ok esses efeitos especiais. Tem cenas que são dramáticas demais? Tem, só que elas acontecem com pouca frequência, então não chega a ser uma coisa irritante. A história é muito bem desenvolvida, os personagens, na sua grande maioria, crescem bastante ao longo dos episódios, ou pelo menos mudam um pouco, principalmente a Lina, claro, porque ela é a personagem principal. Eles são bem carismáticos, eles têm personalidades complexas, a trilha é bem legal também. Enfim, é uma série que eu recomendo muito se você gosta do tipo de conteúdo que ela aparenta ser, pelo que eu falei aqui. Eu acho que porque eu não esperava muita coisa, eu acabei gostando muito mesmo. E se você já leu os livros que inspiraram essa série, comenta aqui embaixo, me falem se eu devo ler. Principalmente Six of Crows, eu acho muito difícil eu ficar com vontade realmente de ler Sombreossos. Mesmo vendo a série, eu ainda não fiquei curiosa muito pra ler os Sombreossos, mas eu quis muito ler o Six of Crows, então me fala se vale a pena ler o Six of Crows, se você já leu. Se você já viu a série, comenta aqui embaixo. Se você for falar spoilers, por favor, avisa, pra caso outras pessoas que leem os comentários não pegar o spoiler. E se você não viu ainda, me fala também, se você fica com vontade por causa desse vídeo ou se parece ser o tipo de coisa que você não vai curtir muito. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, comenta pra gente conversar e até mais.